Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, com o nosso segundo bloco de informações, e vamos entrevistar no dia de hoje, a promotora de justiça do Ministério Público Estadual aqui de Alagoas, a Alexandra Boiler, e a gente vai tratar sobre a questão da atuação do Ministério Público no enfrentamento à insegurança alimentar e das garantias das atividades das pessoas em situação de rua e outras questões da infância, que é a área competente da doutora Alexandra. Doutora Alexandra, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, obrigada pelo convite, pela oportunidade, João, Natália, a toda a equipe. Doutora Alexandra, a gente quando fala em situação de vulnerabilidade social, a gente se volta principalmente para aquelas pessoas aqui na capital que vivem ali na área da região lagunar, da região mais alta da cidade. Um breve resumo, como está essa questão da insegurança alimentar aqui, sobretudo na nossa capital, e quais as áreas que a gente pode dizer assim mais sensíveis regionalmente? Podemos especificar algumas localidades? Na verdade, a nossa situação não difere do país inteiro, A gente teve uma fase de negação dessa realidade do povo brasileiro, e que foi agravada com crise econômica, com pandemia, e o Brasil inteiro passou por uma situação de agravamento. A gente tinha tirado o Brasil do mapa da fome, e a gente voltou a ter, hoje no Brasil a gente tem 33 milhões em situação de fome. E fome é o grau mais elevado de insegurança alimentar. A insegurança alimentar abrange 1 milhão de coisas, e a fome é o grau mais elevado. Ainda antes da pandemia, o FAO, junto com o CREM, que é uma entidade não governamental que trabalha com nutrição infantil, tinha avaliado aqui no VEGEL, na área da Orla Lagunar, fez uma avaliação nutricional de crianças e identificou mais de 32% das crianças com índice de desnutrição igual da África subsaariana. Nossa. Então, assim, a gente se escandalizou com os Yanomamis, aquele verdadeiro genocídio que se deu, estava ocorrendo no país, mas essa é a nossa realidade no Brasil inteiro, inclusive, como você começou a falar, na nossa capital. Doutora, quando a gente fala nessa questão nutricional, eu já conversei com vários nutricionistas e algumas pessoas da área de sociopolítica e econômica, falando que a desnutrição e a questão, por exemplo, o camarada come, vou dar um exemplo, macaxeira, de manhã, de tarde, de noite. Ele está em situação completa, ele não está passando fome, mas ele está correndo um risco ali, essa questão da alimentação, ou seja, essa criança muitas vezes... Está passando por uma insegurança alimentar. Uma insegurança alimentar total, porque não tem os devidos nutrientes necessários. E isso é considerado insegurança alimentar leve. Leve, doutora. Aí, por exemplo, a gente vê essa questão, por exemplo, nas áreas mais periféricas, mais longínquas aqui do centro da cidade, essas pessoas realmente, em algumas dessas situações, que elas se alimentam, mas de fato ela não tem o nutriente devido, não tem as calorias devidas do dia. Isso. Ou seja, geralmente um cidadão médio, ele consome ali 1.500, 2.000 calorias por dia, e uma criança também que precisa, além do mais, dessa questão, dessa nutrição mais adequada, devida. Existe algum dado, alguma coisa nesse sentido em relação ao nosso estado, à nossa capital, doutora? Teve uma pesquisa de segurança alimentar pré-pandemia, que justamente faz esse índice todo, e teve a pós-pandemia. A gente tem, de fato, uma situação muito grave econômica de pandemia, com uma negação da realidade também, porque a fome ela é uma questão política, na verdade. No nosso mundo, a fome não é uma questão econômica, não falta alimento no mundo, isso é importante que se diga. O acesso ao alimento, a segurança alimentar, pressupõe o acesso físico ou econômico permanente a um alimento em quantidade e qualidade adequadas. A gente precisa, se você tem uma quantidade adequada, mas não tem uma qualidade adequada, você está em situação de insegurança alimentar. Se você tem uma qualidade, mas você não tem uma quantidade, você está em insegurança alimentar. E quando você não tem nenhuma das duas, você está em situação de fome mesmo, que é o mais grave. E outros índices, outras situações que se consideram são
em regra, nas casas, se começa a privar o adulto do alimento para favorecer as crianças, para favorecer os idosos, os enfermos. Ou você deixa de comprar remédio para comprar comida, ou deixa de comprar comida para comprar remédio. Então, são todos esses fatores são levados em consideração na segurança alimentar. Doutora Alexandra, e qual a atuação central hoje do Ministério Público Estadual diante dessas situações que você narrou, que você colocou? Qual a forma central que o Ministério Público atua diante dessas questões tão sensíveis da nossa sociedade? Olha, o Ministério Público brasileiro tem alguns projetos e alguns programas. Na verdade, eu represento nessa área específica o Conselho Nacional do Ministério Público. A gente tem um grupo que atualmente eu coordeno, que trata desse tema. E o que o Conselho Nacional tem feito é capacitar os promotores para compreender o que é o direito à alimentação adequada, o direito a uma alimentação e nutrição adequadas, e fome, né, que é um direito inalienável e urgente, né? É muito interessante a gente lembrar a campanha, né? Quem tem fome tem pressa. É verdade. E os danos da fome e da desnutrição são permanentes, né? A gente tem uma confusão muito grande nos conceitos. Às vezes as pessoas dizem, mas olha, eu passei fome quando era criança, mas agora eu estou aqui, e mostra aquele bucho, né? Achando que isso é consequência da fome. Obesidade é consequência da fome, hipertensão é consequência da fome, diabetes é consequência da fome, déficits cognitivos são consequência da fome. Privar uma criança da alimentação adequada é a coisa mais grave que a gente pode fazer. Ou seja, existem consequências para além da fome. Ou seja, a fome é um problema. E a longo prazo também, né, João? Não é só uma questão de curto prazo. Assim, a gente tem a fome, que é um problema gravíssimo, e ele desemboca em outros problemas, como a doutora Alexandra muito bem colocou aqui, que, ou seja, é um problema de ordem pública, é um problema social que extrapola questões momentâneas. Quem tem fome tem pressa, bacana. Agora, há uma questão de política pública, de envolvimento dos entes municipais, estaduais, federais, ou seja, uma força hercúlea, vamos dizer assim, de todos os entes participativos da federação, para que esse problema seja minimizado, extirpado da nossa sociedade. Em pleno século XXI, a gente viu recentemente, no ano passado, cenas lamentáveis de pessoas indo ao lixo procurar comida. A gente viu ali a história da fila do osso foi terrível de acompanhar. Isso ainda é realidade. Ainda existe, né? Eu costumo dizer, João Mozinho, que sentir fome é diferente de passar fome. Então, essa ideia que a gente tem, minha barriga roncou, eu estou com fome. Isso não é passar fome. Você abre a sua geladeira lá, você fome. Vai se alimentar. Né? Mesmo que você vou pegar uma maçã aqui porque eu estou passando fome. Não, você está sentindo fome. E é importante que a sociedade como um todo, ela entenda essas diferenças, né? Para começar a enxergar o outro, a necessidade do outro e a importância de políticas públicas realmente para poder alterar essa realidade. E trazendo isso para a população que é muito provavelmente a mais vulnerável, que é a população de rua, né? Pessoas em situação de rua. Isso aí se agrava muito mais, população, né, de rua, os povos originários de uma forma geral, né? Indígenas, quilombolas, ribeirinhos. O que a gente tem é uma negação do futuro dessa população. Porque quando eu mantenho essa população privada de alimentação adequada durante muito tempo, eu incapacito o futuro dessa população. E aí, muitas vezes, você ouve pessoas tratarem da situação como uma questão de mérito, quando você viola o direito de desenvolvimento dessa pessoa já ao nascer, às vezes na barriga, né? Porque a desnutrição materna provoca a desnutrição fetal. Doutora Alexandra, e a gente falando dessa questão da fome, né, que é uma questão tão sensível da nossa sociedade, a gente tem como fazer um link em relação à fome, à criminalidade e outros problemas sociais? Sim. E há como fazer esse link? Sem dúvida nenhuma. Onde o Estado se omite, o crime ocupa espaço. Se eu nego à população a realidade, a possibilidade de um futuro, se eu nego a expectativa, o ser humano precisa... As oportunidades, né? O ser humano precisa de esperança, precisa de plano, precisa de expectativa. Se eu não tenho nada a perder,
eu sou capaz de tudo. E o que a gente tem é a ausência de escola em horário integral. Então, as nossas mães, as nossas famílias são matriarcais, né? As famílias brasileiras são matriarcais e monoparentais. As mães e as avós saem de casa para suprir a alimentação da sua família muito cedo, 5 horas da manhã, por causa dos nossos transportes públicos que são ruins. Voltam muito tarde, né? Então, normalmente não é respeitada a jornada de trabalho. Chegam muito tarde. Essas crianças, elas estão nas ruas, elas não estão nas escolas. A gente tem um déficit em Maceió de quase 70 mil vagas. Então, são 70 mil crianças que ou são cuidadas por vizinhos ou ficam em casa um período do... Quando tem uma vaga, é meio período. Então, a gente expõe essas crianças, não porque as famílias não são preocupadas com elas. Não porque não cuidam. Não porque não cuidam. Porque não tem a possibilidade, exatamente, né, ou passa fome, todo mundo, ou mantém uma alimentação, mas tira aquele cuidado e aquela proteção que a gente precisa. E isso mostra um pouco do dado de, durante a pandemia, a gente ter tido, por exemplo, menos atos infracionais comuns, roubo, tráfico. Por quê? Porque as famílias estavam em casa. E aí as famílias protegeram seus filhos, que não foram para ruas assaltar, que não voltaram para o tráfico. A senhora também, Natália, desculpa, João, a senhora também atua na vara da infância, isso, né? na parte de ato infracional, que é o crime cometido por adolescente, pessoa entre 12 e 18. Isso, por menores de idade. E aí, fazendo essa relação, como a senhora falou, na pandemia, né, no período de pandemia, aconteceu essa diminuição. Mas aí vem também um efeito rebote depois da pandemia. Vem o lado cruel das relações. Hoje vem o lado cruel das relações familiares, né? A gente vive ainda uma cultura machista, patriarcal, e o que acontece com essa cultura é que os corpos das crianças, meninos e meninas, pertencem aos adultos. E quando eu não libero os meus hormônios na rua, porque eu não tenho esse espaço, eu libero em casa. Aumentaram os casos de violência doméstica, de forma geral, e os estupros de vulneráveis, que são crianças e adolescentes menores de 14 anos. Aumentaram assustadoramente. Lamentável esse dado. Exatamente. Ô, doutora, existe no Brasil inteiro, não foi nosso privilégio, não. Doutora Alexandra, existe uma correlação em relação ao efeito, vamos dizer assim, como a Natália colocou, esse efeito rebote da pandemia? Existe alguma correlação psíquica, comportamental, alguma coisa, algum estudo, alguma coisa que comprove isso, que traga essa discussão? Existe um grupo de trabalho, também no Conselho Nacional do Ministério Público, que trata da socioeducação, que é a educação dos adolescentes em conflito com a lei, que tem feito essa pesquisa, porque como foi um dado no Brasil inteiro, é interessante que a gente use as informações positivas em nosso favor. Claro. Né? Então, a gente sabe... A gente tem, vamos dizer assim, a experiência de que as mães e os pais em casa contêm esse crime comum, que é o ato infracional de tráfico, é o ato infracional de roubo, é o furto, esses pequenos delitos patrimoniais que acontecem na nossa sociedade. Em compensação, você tem esses outros abusos vinculados ao álcool, ao uso abusivo de substâncias entorpecentes dentro de casa, e esses conceitos, né, estruturais, a situação da mãe que tem que deixar com o vizinho, isso é muito comum, infelizmente, né, nas grandes famílias e nessas redes de apoio. E esse grupo de trabalho, que é vinculado à Comissão da Infância e da Juventude do CNMP, está fazendo esse levantamento no Brasil inteiro para ter dados científicos. A gente tem, como promotor de justiça, a sensação e a experiência através dos nossos dados individuais de cada promotoria. Sim, claro. Mas esse levantamento científico está sendo feito pela Comissão da Infância do CNMP. Ô, doutora, ainda seguindo essa linha da criminalidade ligada aos menores de idade, a gente tem, a grosso modo, né, essa sensação, né, que muito se fala, né, até de forma empírica, que o narcotráfico impera na questão da criminalidade, que as crianças ali com 10, 12, 13 anos
já são arregimentadas para esse narcotráfico, sendo aquele famoso aviãozinho que leva aquela droga para alguma localidade. Enfim, como está essa questão da criminalidade aqui, principalmente na nossa capital? O narcotráfico, o tráfico de drogas ainda é um dos principais meios para estar levando esse menor de idade, essa criança, esse adolescente para o mundo do crime? Ainda. A falta, na verdade, não é o narcotráfico que faz isso, é a omissão do Estado. Né? Quando o Estado não traz para a criança e o adolescente escola em horário integral que permita essa criança e adolescente estar num ambiente seguro. Mundialmente, segundo a Unicef, o lugar mais seguro para uma criança é a escola. Mais do que sua própria casa. É triste a gente dizer isso, mas mais do que sua própria casa, o lugar mais seguro para uma criança, ainda que a gente fale nesses atentados, né, e se a gente se assuste com esse horror, com esse novo formato de violência que está surgindo, o lugar mais seguro para a criança é a escola. Se a gente tem um déficit de vaga, o que é que a gente está fazendo com essas crianças? A gente está jogando essas crianças para a insegurança. E o que significa também o envolvimento em atos infracionais. Né? O começo, a experimentação de substâncias entorpecentes numa fase que atrapalha o desenvolvimento cognitivo. Então, você condena primeiro na subnutrição. Depois, você sacode ela em psicotrópicos que atrapalham o desenvolvimento neurológico. Que possibilidade você dá dessa criança ter um futuro? Nenhuma. Então, a gente, de fato, tem em Maceió crianças com 10 anos armadas em boca de fumo. Nossa, que dado. E aí, doutora, eu vou extrapolar um pouquinho do nosso debate e fazer uma pergunta, a senhora, como promotora de justiça, que boa parte da população trata essa questão como tema polêmico. Uso recreativo de droga. Qual a sua posição muito particular? Nenhuma criança e adolescente pode usar nenhuma substância psicotrópica. E aí não estou falando de só droga ilícita. Estou falando de álcool, que a gente esquece que também é droga, e outros remédios. A criança e o adolescente estão em fase de desenvolvimento neurológico. Inclusive, eu acho que a gente conversou aqui, ou eu li em algum lugar, que essa fase, justamente por eles estarem em desenvolvimento, fica muito mais suscetível a vícios. Então, os jovens, eles têm muito mais... Acho que foi a pneumologista, que a doutora Miriam, que comentou. Eles ficam muito mais vulneráveis a se viciar em qualquer substância. E aí a gente tem outra vez a questão da omissão do Estado. Né? A gente tem muita criança que tem desenvolvimento de problemas, transtornos que a gente, na classe média, tem ouvido falar, espectro autista, leve, déficit de aprendizado, vários déficits de aprendizado, transtorno de atenção, hiperatividade, que são identificados como problemas escolares, geram evasão escolar sem diagnóstico e sem, aí sim, um acompanhamento psiquiátrico adequado. Onde é que essas crianças encontram a ocupação e o alento? No álcool e nas outras drogas. E aí, o que é que acontece? Eles contribuem, é muito interessante, assim, geralmente quando a gente faz uma oitiva, uma escuta do adolescente que pratica ato infracional, e geralmente o adolescente que está fora de sala de aula, ele está no uso de álcool e outras drogas. Doutora Alexandra, então a gente pode falar na prática que uma das soluções, um dos remédios práticos para a redução da violência, para a redução da fome, da criminalidade de um modo geral, poderia ser, deve ser a questão da escola em tempo integral. Seria um dos remédios da nossa sociedade? Exato. Escola em horário integral e lazer, né? Esporte, cultura e lazer. Ou seja... É a base, né, João? Ou seja, é um remédio tão, aspas, simplório e que a gente sabe o diagnóstico, né, do que vai dar após essa medicação, né? E que existem comprovações de que são eficazes. Não adianta o estado de Alagoas ter as melhores estradas e as piores escolas. É verdade. E assim como fazer aqui em Maceió os grandes shows do país e a gente não ter uma escola em tempo integral para as nossas crianças. É realmente lamentável. Ou a criança que vai para uma escola e a água não pode ser usada nem para lavar chão. E essa criança está consumindo essa água, como a gente também trouxe aqui no Jornal da Manhã. Então, isso é violento contra essas crianças. Isso. Né? E aí depois, a gente reclama do comportamento dessa criança mais tarde,
que ela não é produtiva, que ela não traz esse retorno econômico que a sociedade esquece, né? Então, eu costumo dizer, as pessoas têm um discurso contra os direitos humanos, tendendo a entender que quando você defende direito humano, você defende bandido. O que você defende é a si próprio. É verdade. Quando você defende direito humano, o direito básico, os direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, você está defendendo o desenvolvimento social. É impossível ter desenvolvimento social quando há o desrespeito aos direitos básicos do cidadão. É verdade. Se a Carta Magna fosse respeitada, seria tão bom para a nossa população, para a nossa nação. Doutora Alexandra, gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. É um tema extremamente importante para a gente estar discutindo e fazer um convite público para que a doutora Alexandra possa estar aqui no Jornal da Manhã em outras oportunidades, porque é um tema tão importante, tão sensível da nossa sociedade, para que todos saibam o que está acontecendo de fato com a nossa população. E entendam a importância de tratar sobre esses assuntos, né? E se aprofundar neles para enxergar a sociedade que é como acima um de qualquer todo. Ideologia. Exatamente, e enxergar a sociedade como um todo, não somente aqui nesses prédios bonitos e altos que a gente vê aqui, né? Doutora Alexandra Boiler, quero deixar um espaço para suas considerações finais aqui no Jornal da Manhã. Eu queria agradecer para vocês essa oportunidade, né? Acho que o papel da imprensa é sempre fundamental nesse trazer as informações e permitir que as pessoas questionem, perguntem, a gente explique e abre os horizontes, né? Nesse tempo de modernidade, ainda é a rádio que permite esse acesso mais direto, e eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade e dizer que estou disponível para vocês. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigado, doutora Alexandra Boiler, promotora de justiça aqui do Ministério Público do Estado de Alagoas. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado a minha querida colega de bancada, Natália Barros, meu querido Cláudio Stone na técnica, menino Maílson nas ruas de Maceió, junto com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã.